Fala galera, eu sou Marquinho Laurindo, professor de literatura aqui do QG do Enem, e hoje eu vim aqui dar uma dica fundamental para vocês que vão fazer aí o exame no dia 24 e 25 de outubro. Para começar a brincadeira, a literatura brasileira, ela vai ser baseada em alguns momentos fundamentais. Marquinho, como é que isso acontece? Eu vou te dizer. Se a gente tiver que pensar em dois momentos fundamentais da produção cultural nacional, a gente vai ter que pensar no movimento romântico no século XIX e no movimento modernista no século XX. Entendam, esses dois movimentos eles foram fundamentais para a tentativa de entendimento e principalmente consolidação da identidade nacional. O Brasil, no século XIX, ele vai se tornar uma nação independente a partir de 1822. E é justamente em função da independência que você vai ter no Brasil a afirmação cultural dada pelo movimento romântico. Entenda, o Brasil constitui a sua autonomia política e, a posteriori, um pouquinho depois só, você vai ter o início do romantismo em 1836. Se a gente parar e pensar, do ponto de vista histórico, essa distância é mínima. Então, o romantismo ele serviu para afirmar os ideais da nossa nacionalidade lá no século XIX. E isso começa principalmente com a poesia e depois com a narrativa. Entenda, no primeiro momento, a poesia romântica no Brasil, ela vai se dar a partir de um tripé, que é a nacionalidade, a natureza e o índio como símbolo máximo dessa natureza. Entenda também o seguinte, esses símbolos da formação da identidade, eles muitas vezes vão ser idealizados, uma vez que a natureza estava sendo degradada, a nacionalidade ainda não estava de maneira muito clara consolidada e o índio tinha sido dizimado no país. No entanto, o romantismo europeu ele vai se basear em elementos como, por exemplo, o cavaleiro medieval, símbolos formadores da identidade nacional. No Brasil, a gente pega o índio para simbolizar essa formação. Assim, a partir desse primeiro momento, esse tripé formador ele vai ser fundamental e vai ser também constitutivo para a obra de alguns autores, entre eles um autor sensacional chamado Gonçalves Dias. O primeiro momento romântico no Brasil, ele vai ter na produção do Gonçalves Dias a sua maior realização. Entenda, quando eu falo em Gonçalves Dias, eu estou falando dos grandes poetas do movimento romântico inicial. Eu estou falando, por exemplo, no autor do Canção do Exílio, que certamente você conhece. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá? Mas olha só, esse cara vai fazer uma obra gigantesca que vai ter como caracterização a questão indianista. Por exemplo, ele tem um texto chamado Ijucapirama, que ele fala assim, ó, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Se você fizer um ritmo, por exemplo, você vai ter uma dança indígena, né? Que é aquela coisa da tribo pujante, que agora anderrante, do pado inconstante, reparou? Né? Ou seja, existe toda uma preocupação métrica em afirmar os elementos nacionais, e o indianismo vai surgir a partir daí, tá? Entenda, nesse primeiro momento romântico, a independência está colada ao romantismo, e por isso eles vão idealizar os símbolos nacionais. Eu quero que você guarde isso, tá? Idealiza-se a nacionalidade, idealiza-se a natureza e idealiza-se o índio como herói nacional. Amigos, entendam isso. A partir do século XX, e principalmente do ano de 1922, com a Semana de Arte Moderna, surge o movimento modernista no Brasil. E esse movimento modernista, ele tem como princípio olhar para o passado e, principalmente, negar o passado. Negar a forma dos estilos do final do século XIX e negar a idealização romântica. Assim, no primeiro momento modernista, a gente vai ter todo um processo de crítica à nacionalidade. Enquanto os românticos exaltam a nacionalidade, os modernos vão fazer a crítica e vão falar o seguinte, para se entender o Brasil no século XX, é fundamental que a gente olhe para esse país criticamente. Onde isso vai aparecer de maneira muito clara? Vai aparecer, por exemplo, na obra do Oswald de Andrade, na obra do Mário de Andrade, quando eles começam a falar da nação. Gente, para e pensa. Oswald de Andrade tem poemas como Canto de Regresso à Pátria, quando ele fala assim, ó, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os pássaros daqui não cantam como os de lá. Ou seja, numa referência ao Gonçalves Dias, tá vendo?
um idealiza, o outro troca Palmeiras por Palmares, numa referência clara à escravidão. Ele está dizendo o seguinte, ó, a escravidão foi uma mancha no nosso país, e a gente não pode ficar idealizando como os românticos faziam. A gente tem que olhar criticamente para a nação. É a partir daí que o movimento modernista começa a se impor. E o Mário de Andrade vai trazer toda uma reflexão sobre a incorporação do povo brasileiro à obra. Em obras, por exemplo, como Macunaíma, que vai ser uma das grandes obras dele. Tá? Queridos, entender esse processo, entender as diferenças entre o romantismo no século XIX e o modernismo no século XX, é começar a caminhar no caminho da grande universidade que você vai chegar. O Enem vai te cobrar isso e está aqui deixada a minha dica para que você arrebente lá na prova, tá? Eu tenho certeza que todos vocês que acompanharam as nossas aulas aqui no QG do Enem já estão muito preparados para a prova, tá? Eu quero que você aproveite esse restinho de tempo aí para dar aquela revisada no conteúdo e se tranquilizar, porque eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso, tá bom? Deixei aqui meu recado, valeu, um grande abraço, fica com a gente aqui no QG. Tchau, tchau.